Stephen Hawking falava que se a viagem do tempo fosse possível, o mundo de hoje estaria repleto de viajantes do tempo, e que a ausência deles é um ótimo argumento contra essa teoria. Porém, pode ser que realmente estejam entre nós, só que não foram levados a sério. No vídeo de hoje você conhecerá 3 casos de pessoas que afirmam ter viajado no tempo, e também as suas declarações sobre o futuro. Vale lembrar que não estamos aqui para julgar essas histórias como verdadeiras ou falsas, e sim apresentá-las para vocês. Já vai deixando seu like para ajudar, e se for novo aqui, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Nos anos 2000, a internet já era popular. Com a explosão das redes sociais e a facilidade em encontrar dados pessoais sobre qualquer um, na década passada os fóruns de discussão eram muito mais comuns do que outros sites, já que eram páginas movimentadas e restritas a temas específicos como jogos, esportes ou outros temas. Entre os anos de 2000 e 2001, em um desses fóruns, uma certa pessoa se identificou apenas como John Titor, a partir da conversa com outros membros da página. John Titor afirmou ser um soldado americano do ano de 2036, da cidade de Tampa, no estado da Flórida. Ele havia sido designado para uma missão de voltar para o ano de 1975 e adquirir um computador IBM 5100, que executa as linguagens de programação APL Basic, que segundo ele seria necessário para uns programas antigos em 2036. Titor teria sido selecionado para essa missão por causa do seu avô paterno, que participou na montagem e programação do IBM 5100, e outros motivos que poderia ser evitada a Terceira Guerra Mundial. Saudações, eu sou o viajante do tempo do ano de 2036. Era assim que começavam os vários textos assinados por John Titor em 2001, no extinto Fórum Archbald. De início, a mensagem causou espanto, polêmicas e piadas. Após alguns questionamentos, o tal viajante de outra época começou a esclarecer algumas questões sobre as próximas décadas com total e incomum segurança. A sua interação com os demais membros do fórum foi tranquila. Muitos perguntavam quem havia ganhado competições esportivas ao longo dos anos e em quais empresas valia a pena investir. Mas Titor não revelou nada que pudesse ser incorreto, já que ele estaria fornecendo informações privilegiadas às pessoas do passado. Titor fez diversas postagens sobre como o mundo era em 2036, principalmente sobre a política estadunidense e alguns assuntos como saúde e tecnologia. De acordo com ele, em 2012 o mesmo afirmou que aconteceriam coisas incomuns neste ano, mas nada que tivesse levado o mundo ao fim. No futuro também o número de pessoas vivendo em fazendas seria muito maior do que no começo dos anos 2000, e as pessoas passariam muito mais tempo lendo e conversando pessoalmente, e a religião seria bastante valorizada, e as diversas crenças seriam muito mais toleradas. Nem todas suas declarações de como seria o futuro são boas. De acordo com ele, a partir de 2004, uma guerra civil começaria nos Estados Unidos após o resultado das eleições presidenciais daquele ano. O conflito ganharia repercussão mundial, até que em 2015 a Rússia lançaria um míssil no país, dizimando alguns estados e começando uma curta e intensa Terceira Guerra Mundial. John Titor também havia dito que as plataformas móveis seriam essenciais, já que as pessoas teriam acesso a tecnologias mesmo fora de casa, o que acontece hoje em dia. Com os novos smartphones é possível fazer um monte de coisa em qualquer lugar, como enviar mensagens, vídeos, chamadas, assistir vídeos na internet e tirar fotos e vídeos. Titor descreveu sua máquina do tempo como sendo uma unidade de deslocamento no tempo de massa estacionária, alimentada por 2 singularidades duplamente positivas, girando no topo, produzindo uma senoide Tipler deslocada padrão. O mesmo mandou até fotos dos esquemas, uma lista com a finalidade do aparelho, que segundo ele era acoplado na parte traseira de um Chevrolet Corvette, conversível de 1967. E de acordo com John Titor, a máquina possuía os seguintes componentes: 2 unidades de armazenamento magnético para as microsingularidades duplas,
uma variedade de injeção eletrônica para alterar a microsingularidade de massa e gravidade, um sistema de ventilação de raios-x e congelamento, 4 os principais relógios do Césio, 3 principais unidades computacionais. Titor ainda disse que o modelo Everett-Wheeler da física quântica estava certo, conhecido também como a interpretação de muitos mundos. O modelo afirma que todo resultado possível de uma decisão quântica na verdade ocorre em um universo paralelo, sendo esse o motivo da não ocorrência do conhecido paradoxo do avô. John Titor alertou que alguns eventos descritos por ele poderiam não acontecer, por causa de suas ações no passado, criando uma nova cadeia de acontecimentos, tipo uma realidade paralela. Titor criou 2 linhas do tempo, sendo uma delas a original vivida por Titor e a outra paralela, criada após a viagem no tempo. Conhecimento avançado sobre o assunto indica que se ele havia inventado toda aquela história, pelo menos sabia do que estava falando. Depois de 4 meses debatendo, Titor avisou que aquele seria seu último dia naquele ano, e não realizou outra postagem desde então. Após o sumiço, as pessoas que mantiveram contato com o viajante procurou informações sobre um John Titor, ou uma família com tal sobrenome. Poucos registros foram encontrados, mas nada que levasse a uma conclusão sobre quem era o sujeito. Além disso, ninguém foi capaz de rastrear o IP ou localizar as postagens da época. Até hoje, ninguém apareceu por aí dizendo ser o autor da brincadeira. Caso ele exista de verdade, de acordo com as postagens, em 2011 ele já seria uma criança. Um suposto viajante do tempo que teria vindo de 2062, que não se identificou, afirma que chegou ao Japão no ano de 2010 para alertar aos habitantes do país sobre os riscos de terremotos e permaneceu no nosso tempo atual até 30 de agosto de 2016, realizando novas revelações de como será o mundo em 2062. E de fato aconteceu em 2011 devastadores terremotos e de tsunamis no Japão. O viajante possui um site oficial criado para trazer algumas informações e uma linha temporal de publicações por ele. Em seu site, o homem afirma ter 39 anos na época, 1,78 m de altura, 72 kg e desgostar muito de comédia japonesa e mangás. Antes de supostamente voltar para o futuro, o viajante deu diversas entrevistas para grandes veículos japoneses, como o site Rocket News. Ele afirma que em sua época o mundo usará principalmente a energia solar. A medicina será altamente avançada e focada na genética, com poucas pessoas morrendo por causas naturais. Além disso, ele deu dicas de como é sua máquina do tempo, afirmando que não poderia revelar todos os detalhes, pois isso iria ferir algumas leis, mas que a viagem em máquina tem a ver com os buracos de minhocas em um carro, muito parecido com o caso anterior. As roupas possuem diversos gadgets por toda a superfície, que brilham e piscam. E na humanidade de 2062, os cortes de cabelo e linguagem iriam ser muito diferentes. Também o modo de caminhar saltando ao andar, como se possuíssem molas às pernas. Grandes mudanças em relação ao ano de 2016. Ele também contou que a viagem no espaço em 2062 é algo tão comum quanto uma viagem de avião para outro país nos dias de hoje. Os carros andam 3.000 km com 1 litro de combustível. Além disso, além dos veículos voadores, serão normais no futuro. O mundo será muito mais iluminado do que se imagina. Pede também para nós nos concentrarmos e colocarmos todas as forças no que estamos fazendo agora e acreditar no seu próprio caminho, e avançar com cautela. Quando questionado sobre a Terceira Guerra Mundial, o viajante avisa que não tem autorização para falar quando irá ocorrer. O homem do futuro afirma que em sua época a interação entre humanos e alienígenas é algo normal, e que sem a cooperação dos extraterrestres não se teria o avanço tecnológico. Além disso, o relacionamento entre humanos e ETs é algo tão comum que ocorre em casamentos e nascimentos de crianças híbridas. Em uma entrevista concedida ao Apex TV, o viajante misterioso mostrou uma foto com que ele afirma ter tirado no ano de 6000, com o rosto borrado e a voz modificada para que não possa ser identificado
ele disse que é uma das poucas pessoas no mundo que fazem parte de um projeto secreto de viagem no tempo. O viajante já começa a conversa dizendo que entende o fato de que as pessoas não acreditam muito em sua história. Ainda assim, ele nos pede para acreditarmos no que contará ao longo de seu depoimento e afirma que sua intenção é alertar a humanidade sobre o futuro do planeta. De acordo com o relato, o projeto secreto de viagem no tempo começou nos anos 90, e ele foi uma das pessoas selecionadas para participar, sendo enviado até o ano de 6000. Para o viajante, o mais surpreendente do futuro foi o nível da tecnologia ao qual a humanidade terá acesso. Ele afirma que muitas doenças já terão sido resolvidas no ano 6000, e que a cura para o câncer é uma realidade do futuro. O teletransporte também já seria uma realidade, e a própria opção de viajar no tempo será aberta ao público. Nesse momento, eles nos dizem, inclusive, que qualquer pessoa que possa pagar poderá voltar no tempo para assistir aos eventos históricos que quiser pesquisar. Já pensou o quanto isso seria bizarro? Em termos políticos, temos mais revoluções, já que, de acordo com o depoimento, não seremos governados por pessoas, mas sim por inteligência artificial, o que significa que as decisões importantes não serão tomadas com base em emoção, mas apenas na lógica. Para comprovar que esteve no futuro, o viajante tirou uma imagem do bolso. Ele assume que a imagem está distorcida, mas explica que isso é comum quando se tira fotos durante uma viagem no tempo. O viajante agradeceu a oportunidade de falar sobre o assunto e afirmou que o fez porque as pessoas precisam saber sobre esse projeto secreto de viagem no tempo. Emocionado, o viajante segue dizendo que seu intuito é nos deixar cientes de que temos um bom futuro à nossa frente. Sobre sua identidade, o viajante disse que vive escondido e acredita que ao contar o que sabe, começará a ser perseguido, por isso não pode revelar mais segredos sobre o futuro. Ele afirma também que em 2028 tudo isso será revelado. E você, acha que essas histórias foram inventadas ou que de fato eles vieram de outras épocas? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir, até a próxima, tchau!